Carlos Ruas. Emílio Garcia. Chegamos na Disney, ali você compra o seu ingresso para entrar, ó, tá escrito Tickets. Olha só. E daí depois você vai comprar a sua pelúcia do Mickey ali do outro lado. Suas orelhas de pirâmide. As suas orelhas triangulares. Devia vender orelhas de pirâmides. Devia. Você está saltitante hoje, Carlos Ruas? Leia, sabe? Só que triangular. Você está saltitante hoje porque voltamos ao Cairo, chegamos ontem à noite. Sim. E hoje, para onde você vai, Carlos Ruas, que está ali atrás daquelas portas, ó? Iremos visitar as pirâmides. Finalmente, Carlos Ruas! Chegou o dia! Passeio principal. Kufur, Catherine e Mickey Rinos, vamos entrar para ver agora. Eu já trouxe meu tapete para botar na frente das pirâmides, para você sentar do meu lado ajoelhado e eu falar: olha, eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo. Ah, que fofinho. Então a gente vai entrar agora, a gente vai gravar um monte de conteúdo lá dentro, mas só para mostrar para vocês como é essa área de recepção. Área de entrada. Muito organizado, tudo muito bonitinho, muito bem feito, pra gente entrar lá agora e ver as pirâmides, certo? Bora lá. Continua aí que a gente vai mostrar os conteúdos para você. A gente tenta ser séria nessa vida, mas olha só os perrengues. A gente vai começar esse vídeo aqui já com um disclaimer, já com explicando por que do nosso vídeo, que você vai ver agora, tá um pouquinho diferente dos outros. Ele tá um pouco estranho, porque tinham regras bem rígidas pra gente gravar em vários dos lugares. Então a gente teve que ser um pouco criativo. É o jeitinho brasileiro? É o jeitinho brasileiro. E daí, na entrada para as grandes pirâmides, um dos nossos microfones ficou retido. E então ele ficou lá, a gente estava com um microfone só, e a gente não podia deixar ninguém ver que a gente tinha um microfone. Então a gente usou uma tática De guerrilha quase, escondendo os nossos pertences, as nossas armas ali no momento, e a gente usou toda a ornamentação da Tupá para isso. Eu tava de lenço, por causa do sol especialmente, mas eu aproveitei que eu tava de lenço para poder colocar o microfone. Só que isso vocês vão perceber que nem sempre o som tá dos melhores, o mais correto, justamente porque o microfone tava comigo. Eu não podia mexer nele enquanto a gente estava lá, então eu não podia tirar e colocar mais perto da Mila, ou enfim, e daí foi assim. Mas tudo bem, aí a Mila ficou assim, ó. Aí a gente passou a nossa vida bem juntinha. Outra questão é que tinham 2 ônibus, então o Ruas e o Emílio estavam no outro ônibus, a gente gravou as coisas separadinhos, isso aconteceu em alguns momentos da viagem, então por isso... Nesse vídeo, você tem 2 duplas, a gente separou meninos e meninas. Achei bom, porque daí pude ficar com Tupazinha. Foi divertido, foi muito bom. E eu acho que vocês vão gostar bastante dos vídeos. Eu já mandei foto para uns amigos e já me perguntaram assim, uai, por que você tá de véu, assim, toda coberta? Eu falei, bom, primeiro sol, muito sol, e quem diria que as pessoas que moram no deserto e no calor... sabem se vestir para o deserto e para o calor. Quem poderia imaginar? Quem poderia? Mas é isso, então eu espero que vocês aproveitem o vídeo, tenham assim o coração cheio de carinho ao recebê-lo, porque ele foi feito com bastante carinho, apesar aí dos percalços. Então, gente, estamos nas pirâmides e tem pirâmides. Temos! E tem 2 milhões de bloquinhos que foi construída a pirâmide com todos esses bloquinhos. Até hoje é um mistério. Quer dizer que são extraterrestres, Mila? Não são extraterrestres. A gente já sabe, a gente já descobriu que não foi. A gente tem um registro do papiro de Mary que fala que não, foram trabalhadores. Tinha um inspetor que organizava a galera e ele ia lá anotando tudo o que acontecia. Se a pessoa precisava faltar, quantas pedras vinham, né? O que era feito dia a dia. Era um diário assim, super prático. Não tinha grandes detalhes. Era bem prático, era um registro do dia, das atividades. Eu acho que eram 40 funcionários que ele organizava.
Uma coisa bem legal que a gente descobriu, né? Quer dizer, eu não sabia, você sabia, Tupá, que ela fica a porta fica direcionada direitinho para o norte, com uma precisão assim gigantesca. Eu não sabia. Eu sabia, mas é só porque, né, eu li papers sobre o assunto. Mas é muito louco, porque é isso, a qualidade do direcionamento da pirâmide é impressionante, mas a porta é torta. A porta é torta. E tem um porquê. Tem um porquê, porque assim, a despeito de ser a precisão, gente, é uma precisão de 0,0 whatever. 0,13? De diferença para o satélite. Então, assim, é uma precisão muito, muito específica. Mas a porta ficou torta. E vocês acham que a pessoa que acertou isso para o norte errou a porta? Com certeza não. Não, né? Com certeza não. Ela propositalmente deixou a porta torta. Foram 2 motivos. Um, porque eles começaram a fazer a pirâmide de um tamanho, e daí a porta ia ficar no meio. Aí eles falaram, eita, o faraó ainda tá de boa, dá pra fazer maior. Aí eles aumentaram a pirâmide, daí a porta ficou descoordenada. Porque foge um pouco do projeto original. Mas, uma coisa que eu achei bem legal é de onde vieram as pedras, de onde eles cavaram, e aí é aqui do lado. É aqui do lado. É aqui do ladinho. Cleito, mostra ali os ônibus rapidão. Porque, tá vendo os ônibus ali, gente? Atrás dos ônibus é de onde eles tiraram as pedras. Yay! Uma baixada ali, lógico, né? Pra tirar esse tanto de rocha. Ia faltar em algum lugar. Então é dali que eles tiraram. Fica um baixadão. E assim, vamos dar uma introdução melhor sobre o que são pirâmides. Porque a gente tá aqui falando de pirâmides, mas só para explicar para o pessoal. O que acontecia? A gente tinha a forma de enterrar das pessoas e como um povo, uma das explicações é que um povo agrário vai enterrar as pessoas, que é o que faz com as sementes, né? Você vai pegar as sementes e coloca no chão. É bonitinho isso, né? Você pegar, olhar e falar assim, olha, eu tenho uma sementinha, ainda vai juntando um monte de ideias, não só essa de, olha, se eu coloco a semente no chão e dali dessa semente surge uma plantinha? Planta, uma árvore, qualquer coisa, né, vegetal, será que não é importante a gente também fazer o mesmo com os nossos, né, com os nossos dentes, os nossos entes queridos? Nossos dentes. E também por uma questão assim, não vamos deixar o corpo exposto, acontecendo ali, não, vamos enterrar. Mas daí vai misturando todas essas ideias e a questão de, bom, acho que é importante preservar esse corpo, essa estrutura, para que dali surja uma nova vida. E baseado nessa ideia, vamos enterrar o povo. Vamos enterrar o povo. Mas assim, se enterra em qualquer lugar, o que acontece? Animais. O cheiro, o odor, né, do corpo em decomposição vai atrair organismos interessados Com certeza. Aproveitar aquilo. Então eles acharam que o melhor era enterrar, mas enterrar de uma forma mais estruturada para proteger esse corpo, para que ele não fosse comido, para que ele não fosse removido do local. Então constrói-se uma estruturinha, tipo um túnel mesmo, né, para preservar o corpinho. E aí coloca uma estruturinha menorzinha em cima, não precisa algo tão grandioso, quer dizer, depende do que a gente chama de grandioso. Mas enfim, não era desse tamanho ainda, né? Era um pouquinho, talvez para aquelas populações fosse uma coisa, né, 3 metros, algo bem já monumental, mas ainda não eram as proporções dessa pirâmide que a gente vê aqui. Mas aí quando a gente fala de faraós, tem outra importância do porquê que a gente tem que construir uma casinha ainda maior para ele. Pois é, porque o faraó precisa sobreviver à morte. Tadã! Como a gente sobrevive à morte? A questão é que o faraó é como ele é como se fosse o condutor, ele é a primeira pessoa que vai para outra vida. Se ele não chegar na outra vida, ninguém chega, porque quem que você vai seguir para chegar lá? Então proteger o corpício do faraó é muito importante. É proteger a sua própria história futura, né? Sim. Não é só porque a gente acha ele um cara legal, talvez, né, houvesse questionamentos, mas não é por causa dele em si, é uma coisa também para sua própria sobrevivência depois. E aí uma coisa legal, como eles faziam isso já, né, com outras pessoas, não são só faraós que são enterrados sepultados dessa forma. Uma coisa que eles faziam era imaginar que no seu céu, na sua vida após a morte, o que você ia gostar de fazer? O que vai ter lá? O que vai ter lá? O que eu preciso ter lá para continuar essa vida de uma forma confortável? Então,
Eu gosto de trabalhar, eu vou levar os meus materiais de trabalho. Eu gosto de comidinhas, eu vou levar, né, os instrumentos para eu preparar as minhas comidinhas. Eu gosto dos meus gatinhos, eu gosto dos meus crocodilinhos. Eu gosto do, sei lá, cachorrinhos, não sei. Enfim, mas pro faraó... Os caramumes. Os caramumes, pros faraós, também precisava das coisinhas deles, né? Sim. Por isso, eles tinham, assim, vários artefatos juntos com eles. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Essa história não acaba aqui. Do mesmo jeito que a gente precisa se preocupar com organismos tentando remover os corpos desses locais... Existem organismos grandes... E com outros interesses. Talvez não necessariamente, né, devorar aquele corpo em decomposição, mas... roubar seus itens preciosos para a vida após a morte. Sim! Então, esse bicho-homem... Que é um organismo bem grande, o bicho-homem. também tinha seus interesses. A parte triste disso é que quando, né, essas estruturas de sepultamento foram encontradas, o bicho-homem foi lá roubar coisinhas. Sim. Roubar esses itens, né, seriam importantes para o pós-morte do faraó ou de qualquer outra pessoa ali sepultada, e eles roubavam as múmias. Por muito tempo eles roubavam as múmias porque as múmias estão apodrecendo. Como você explica apodrecer? Como micro-organismos ainda não eram conhecidos, a despeito das pessoas conseguirem ver o céu rolando, então o que eles falavam? Bom, vamos tentar proteger a múmia de apodrecer. Uhum. Então eles colocavam dentro da múmia, nas camadas, durante a mumificação, eles colocavam amuletos. E esses amuletos eram muito valiosos. Preciosos. Tinham bastante valor. Geralmente eram pedras, ou ouro, ou prata. E daí, claro, as pessoas vão fazer, o Kinder Ovo de múmia, que o século XIX vai fazer também, mas no século XIX é um pouco diferente, mas a ideia, então, as múmias eram roubadas para você tirar de dentro esses amuletos e conseguir ver o que tinha lá. É bem interessante pensar também, a ideia de você colocar coisas de ouro e prata não é só porque, luxo, é porque o ouro, ele demora muito mais para se estragar. Uhum. Então era uma forma de você garantir que aquelas coisas vão sobreviver por muito tempo. Além disso, gente, é muito fantástico olhar aqui a pirâmide, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que ela era toda revestida. Então ela era mais fantástica ainda, porque aqui a gente está falando da terceira dinastia, é uma das mais antigas dinastias pós-unificação do Egito. E essa dinastia, ao invés de fazer coisas por fora, ela fazia coisas por dentro. Quer dizer, ao invés de fazer coisas por dentro, ela fazia coisas por fora. Então a pirâmide era toda revestida e toda colorida. Sim, colorida, muito doida. Então, o que a gente está vendo aqui são duas entradas da pirâmide. Você tem a entrada que seria a entrada oficial da pirâmide e você tem a entrada que foi feita por saqueadores da pirâmide. Então, a primeira abertura que se fez das pirâmides foi para aquela entradinha ali à direita, onde os visitantes entram. Certo. Então, quem paga para entrar nas pirâmides entra por ali, entra por aquele buraco, que acredita-se, o saque original das pirâmides. Porque nunca foi achado nada, isso aconteceu 1500 anos antes de Cristo. Então, o que a gente está vendo ali é esse buraco que foi aberto para entrar nas câmaras da pirâmide. E ali, triangular, você tem a porta original. Então, quando a pirâmide foi pensada, ela tinha uma porta, e aquela é a porta original da pirâmide. E as descrições dizem que teve um terremoto e aquela camada que existia antes de cobertura da pirâmide, ela caiu. E a hora que ela caiu, ela veio puxando as pedras que escondiam a entrada original e expuseram pela primeira vez a entrada original, que depois foi escavada e eles fizeram um trabalho arqueológico maior e aí sim acham a entrada original. E o que é interessante é que aquele túnel de baixo dá no túnel de cima. Então os caras acharam meio que na sorte, né? Porque você podia abrir um buraco em qualquer lugar da pirâmide, né? Eles acham o buraco e eles acham o túnel principal, então muito meio que perto. você encontra uma coisa na outra nesse caminho que você está fazendo. Muito interessante. Uma coisa que eu achei bem legal os caras entraram lá, levaram tudo. Quando veio uma galera pesquisar e tentar entender o que estava acontecendo, o que eram essas construções, não encontrou nada. Uhum. Então foi difícil associar primeiramente que isso era uma estrutura funerária. Que se você não encontra não tem nada dentro, pra que diabos fizeram isso? É uma né? casa, é um quarto. E o diferente dos outros templos que a gente foi, não tem pintura na parede, porque não tinha essa tradição.
A pintura era? A pintura estava por fora. Por fora, exato. Então, imagina, não tem nada por fora. E por dentro não tem nada também. Pra que serve esse negócio, né? Alienígenas, claramente. Do passado. O ponto para o alienígena saber onde pousar. Exato. E daí... Tipo o GPS do passado, dos Isso. alienígenas. Mas isso é uma coisa interessante porque as pessoas acham que o motivo da gente não entender plenamente os detalhes da construção significa então que é um mistério e que as pessoas não tinham capacidade de fazer isso lógico. naquela época. É lógico. E como que fazia para efetivamente fazer, sem guindaste, sem não sei o quê? A gente não sabe os detalhes da construção, mas a gente sabe que eles tinham plena capacidade de construir, tanto que fizeram, né? E a gente está falando aqui da terceira dinastia, então a gente está falando de 4.000 anos atrás. A gente está falando de quase 5.000 anos atrás, na verdade. Então, quando a gente brinca que Cleópatra nem conheceu as pirâmides, para Cleópatra as pirâmides já eram história antiga, é porque é isso, Cleópatra é mais perto da gente do que das pirâmides, não mais perto da gente do que dos templos que a gente visitou. Vários dos templos eram da época dela mesmo, mas a pirâmide não. E é muito monumental, assim. E essa é a pirâmide que deu certo, né? Porque a gente tem as outras pirâmides do nosso querido Imhotep, que quase deu certo, e a ideia original eram as tais das outras coisas. Uma outra coisa bem interessante que a gente tem aqui nas pirâmides é que o que a gente está vendo aqui é mais ou menos como se fosse uma casa sem reboco. Então você tem que imaginar que a pirâmide antes, ela tem esses degrauzinhos, que são a estrutura dela, mas ela tinha umas pedras que ficavam apoiadas e que deixavam a parede da pirâmide bem lisinha. Então o que a gente está vendo aqui é o tijolo por trás da estrutura. É como se alguém fosse na sua casa e arrancasse o reboco da sua casa e sobrasse só o tijolinho. Só que nesse caso aqui, esse reboco foi reaproveitado. Então parte do reboco caiu durante terremotos, durante intempéries do tempo, mas outra parte as pessoas vinham aqui, tiravam essa parede que tinha por fora para construir outros templos, para construir suas casas, para fazer outras coisas. Então o que a gente está vendo aqui é uma grande casa, uma grande morada para a eternidade, só que sem o acabamento que foi feito originalmente. Desde quando eu comecei a fazer fisioterapia, olha só o que eu consigo fazer. Meu Deus, Carlos Osso, que impressionante. Exatamente. Olha, eu tenho botas. Você tem botas que você consegue colocar perto do seu rosto. Olha o que eu faço. A sua elasticidade está cada vez melhor. O patrocinador de botas vai adorar. Qual que é ali? Quando a gente começou o Três Elementos, a gente tinha um sonho. Olha, ainda temos, ou não? Vários. Vários. Mas um dos nossos sonhos é que a gente ia ter patrocínio de um monte de coisa. E um deles se realizou. Temos patrocínio de calçados que usaremos na viagem que a gente vai fazer. Mas, Carlos Ruas, tá. Então a gente ganhou. Acho que não era essa a acho ideia. que não era de essa a uso. ideia. A gente precisava, Camilinha, de uma bota que fosse confortável Exato. e resistente, porque isso é importante. A gente vai usar o mesmo sapato, vai subir em lugares, descer em lugares, andar bastante. E aí a marca Botas Tabel entrou em contato conosco e além de patrocinar os Três Elementos, tem cupomzinho para quem tá comprando. Aí sim. Cupom Elementos. Então se você entrar no link que tá aqui, você não vai ganhar a elasticidade de Carlos Ruas, é claro, porque isso é impossível. É muito tempo de treino para isso acontecer. Mas você pode dar uma olhada lá nos produtos incríveis deles para comprar a sua bota. Eles têm sapato também, tem bota, tem um monte de coisa bem legal. E além certo? de andar, tem várias outras funções. Tem, você pode bater na própria cara com a bota. Sabe quando você escuta Concha do Mar? Olha a bota, escuta só. Agora tem. Agora você tem que escutar a bota Opa, do nunca Carlos mais, ó. Ruas. Tá certo. Então clica no link aqui embaixo. Botas Dá Tabel. uma olhada lá nos modelos, Quer vocês vão escutar gostar. também, Não, obrigado, querido? tá tudo bem. Tá tudo ótimo. A minha tá aqui pra viagem, a bota de Camilinha já está nos pés dela, muito gostosa, né? E a de Carlos Ruas tá ali com ele fazendo as brincadeirinhas, certo? Então clica no link. A gente está agora na frente da segunda grande pirâmide, a pirâmide de Khafre ou Khafre.
como os egípcios falam, que não saiu direito, é claro. E uma coisa que é legal é que além dela ser quase do mesmo tamanho da Grande Pirâmide, ela é um pouquinho menor, porque a pirâmide do filho, ele não quis passar ao pai. Mas o que é legal é que vocês vão ver na imagem que a gente vai colocar aqui agora, que lembra que eu falei que a pirâmide tinha um acabamento, e que lá na pirâmide de Khufu a gente não consegue ver. Nessa, na pontinha, esse acabamento ele está presente. Então dá para imaginar o que seria a pirâmide inteira, porque ela era assim até embaixo. Então é com calcário branco, eles cortavam a pedra, deixavam ela bem lisinha e iam encaixando em cima, ocupando os vãos. Então eles colocavam esse acabamento, colocavam um reboco na pirâmide para deixar ela bonitinha. O que a gente consegue perceber aqui é o quão próximas são as duas pirâmides. Então aqui eu estou vendo as costas da pirâmide de Khufu, e aqui eu já estou vendo a pirâmide do filho, do Khéfer. Então é muito louco como eles usam o Planalto muito bem para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uma curiosidade muito interessante é que nós estamos mais perto de Cleópatra do que a Cleópatra está das pirâmides. Só para você ter uma noção de quanto tempo durou essa civilização egípcia. Ai, gente, a gente está aqui vendo, a área que a gente está já foi um lago que ajudava a fazer com que o Nilo que está para lá chegasse até as pirâmides aqui. E é muito legal, porque significava que eles conseguiam transportar as pedras gigantes que tem aqui e eles conseguiam fazer com que chegasse água potável para os trabalhadores. Porque aqui a gente tem a Esfinge e a Esfinge faz parte de um templo. E esse templo, ele é muito chique, porque ele é feito com arenito rocha calcária por fora, aí é o... Então, é a rocha calcária, que é o mesmo tipo de tudo, da pirâmide, e eles trouxeram de Aswan o granito, que é uma rocha magmática, ao contrário da rocha calcária, que é uma rocha sedimentar. Então eles trouxeram porque o Nilo conseguia chegar até aqui. Eu estava falando do lago que tinha aqui. Então, por causa disso, eles conseguiram trazer lá do Alto Egito, em Aswan, essa rocha, que é o granito, que é uma rocha mais dura, e o chão de alabastro. Eu tô muito querendo ver esse chão de alabastro. Fora isso, bem na entrada tem um poço. Vamos lembrar que aqui tudo era coberto, né, gente? Isso daqui estava tudo soterrado, o pessoal não estava vendo isso daqui. Então, na entrada tem um poço, que foi uma das primeiras coisas que foram descobertas, e nesse poço tinha uma estátua, que a gente vai ver no museu, que é uma estátua feita a partir de uma pedra vulcânica. E ela é muito bonita e ela é justamente do faraó, então assim, é bem legal. Esse templo aqui, ele é um templo de embalsamamento, então foi aqui que o faraó foi embalsamado para depois ser colocado na pirâmidezinha dele. Olha só que bonito. E a esfinge, se imagina que tem mais esfinges aqui nessa região, pelo menos mais 7, ou 7 no total, né? Só que as esfinges ainda não foram achadas, essa daí foi. De novo, o que eu já repeti milhares de vezes, que a gente só descobriu uns 10% de tudo que a gente tem para descobrir por aqui. A esfinge é muito legal porque por muito tempo, o pessoal fala o mistério da esfinge, né? O mistério da pirâmide tem o mistério da esfinge. Por muito tempo, a gente acreditou que o rosto da esfinge era o rosto de Kefrem, um dos faraós mais antigos do Egito. A gente imagina que talvez seja de outro mais antigo ainda, talvez antes do período dos faraós. Isso é muito doido porque é o tipo de explicação que a gente não imaginava, né? E como que o pessoal imagina isso? A gente consegue ver as linhas bem legais na esfinge ali, dá pra ver as linhazinhas. E essas linhas são por conta da forma que a água do Nilo subia e descia, das águas subterrâneas que cortam aqui. Só que hoje em dia a gente também a gente descobriu linhas em outras direções, sem ser as linhas escavadas, mas linhas de formação natural, o que indica um período de chuva que é anterior aos outros faraós. Sendo assim, a esfinge talvez seja mais antiga ainda. Outra coisa super legal da esfinge é que a gente tem uma placa do Ramsés II, sim, ele, o querido, o de sempre, fazendo uma oferenda para a esfinge e tem uma escada perto. Então, essa escada ainda não foi encontrada. Se imagina que tem uma escada em algum lugar aqui para descer para alguma câmara. Não foi encontrada ainda, a gente imagina que ela existe e por isso ela acaba sendo um mistério. A teoria inicial sempre era que a pedra que ela é feita é uma pedra de pior qualidade. Então eles acharam essa pedra de pior qualidade e falaram, putz, não dá para usar pedra de pior qualidade para fazer
pirâmide. Se não dá para usar pedra de pior qualidade para fazer pirâmide, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esfinge. Então ela vai fingir que é pirâmide. E é muito legal porque é o tipo de mistério que os arqueólogos e os historiadores vão continuar debatendo sobre. Porque não é uma coisa fácil de se estabelecer. Porque o tipo de evidência que a gente tem não é tão simples. Ao mesmo tempo, é possível que daqui 10, 15 anos se faça uma descoberta e se saiba tudo. Daqui a 10, 15 anos talvez a gente descubra que, tipo, é assim, a esfinge era, na verdade, o Kefren, não, na verdade, a esfinge é anterior. É muito... Vai que a gente acha, assim como foi encontrado o papiro sobre os trabalhadores da pirâmide, vai que a gente acha um papiro falando sobre a esfinge. Isso seria muito legal. Então, isso que é fantástico da gente ver aqui ela tão de pertinho, sem contar que, imagine-se que aqui nessa região existem mais esfinges. Por quê? Por que se faziam esfinges? As esfinges eram as grandes protetoras do outro reino. Existem esfinges como essa, que é uma esfinge com cabeça de gente num corpo de leão, e existem também esfinges de cabeça de carneiro no corpo de leão. Isso está relacionado à ideia do sol. O sol, quando ele é mais velho, ele era representado pelo carneiro, porque o carneiro é velho e tem a barbicha. Quando a gente visitou o templo de Karnak, a gente viu lá que tinha os carneiros como protetores de uma estrada para entrar no templo, e os carneiros com uma barbicha de faraó, que é literalmente, não que ele estava com aquela barbicha igual a do faraó, eles estavam com uma barbicha que é um faraózinho, o que é genial. A gente está aqui na frente da esfinge, da grande esfinge de Gizé, e uma coisa que a gente sabe é que ela é mais ou menos da época da construção da grande pirâmide de Kefren, que é a segunda pirâmide a ser construída. Tem umas teorias meio bizarras, como eu já expliquei no vídeo, dizendo que ela é mais antiga, mas isso não é verdade. E o que é legal da gente olhar é que a parte de baixo do corpo de leão, ela é de uma rocha pior do que a parte de cima. Por isso que a cabeça tende a ser mais bem preservada. E aí a gente pode ver os pés e falar, não, mas os pés estão mais bem preservados. É porque eles foram reformados. Porque se você olhar o corpo dela, ele é muito mais deteriorado e a cabeça muito mais inteira do que o resto. Fora o nariz, que teve um cara que veio aí e quebrou, mas que a gente já falou no vídeo também. Deixa eu apresentar o Bruno Salmoni, que está viajando com a gente, e é geólogo e está tirando fotos incríveis, mas por ser geólogo, ele entende das coisas que eu não faço ideia. Pedras. Não, rochas. Para ele não ficar bravo, são rochas. Então, vocês podem ver que o alabastro, ele forma esses desenhos assim, né? Parece umas ondinhas, as bolinhas aqui, ó. Tá vendo as aqui? bolinhas também são alabastro. Que ela indica que é a formação dentro de cavernas. Ali, a gente tem outra formação também de carbonato, que são os calcários. A gente tem aquela estrutura mais horizontalzinha assim, indicando que está formado no fundo de mar ou fundo de lago. E esse de cá? Esse de cá é um granito. É uma rocha diferente. Ele vem de outro lugar, ele vem do sul do Egito, que forma as cadeias de montanhas lá perto de Assuan. Então... E ela é formada... Ela é formada dentro da terra, dentro de uma câmara magmática. É uma rocha bem mais antiga do que essa do chão aqui. E eles trouxeram isso aqui de barco pelo Nilo. Massa. Muito legal, porque aqui na região não tem dessa rocha do granito. Não é nem que tem, mas acabou. Realmente não tem. Realmente não tem, não tem. Muito bom, muito obrigada. Ó, todos esses bichinhos aqui, ó, são fósseis, são conchinhas. Conchinhas de milhões e milhões de anos. A gente tá com um registro histórico maravilhoso aqui. E do lado da Dona Esfinge, né? Do lado da Dona Esfinge. Mas isso aqui é muito mais antigo. Muito mais Alguns antigo. milhões Alguns de anos, milhões de anos. provavelmente. A gente não tem concepção do que são milhões de anos. Mas há milhões de anos de história aqui. Uma pedra em formato de coração. Não é uma pedra, desculpa. É um plástico. Pirâmides ou qualquer outras estruturas de sepultamento eram encontradas. Só para não pegar o áudio do ser humano aqui. Oh, meu Deus do céu. Continue. Agora só. Tá. Thank you. Thank you. Samba. Egípcio. Yes. 5 camelos. No, it's not mine.
She's not mine. What are your husband? Are you married? What are Não, your husband? No, no, no. não. I'll give you 5 camel and 2 No, chips. no, 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 Não, no. não, não. Thank you. Acabaram de falar que Chegaram na casinha o nosso valor com nós em camelo. 3. É, É verdade. o nosso valor em camelos. Mas foi na piada e o Zizo falou que vai explicar pra gente melhor esse rolê dos Sim, camelos, sim, que sim. não é exatamente, não é o que as pessoas Não, pensam. não é uma piada. Mas É. voltando, é isso. Tudo bem, pode falar, pode falar. Pode falar, pode. São rochas. São aerolitos. Aerolitos também não. Não são aerolitos, porque elas foram criadas dentro Da terra. da terra, então não pode ser aerolito.